Paz e graças ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu nome é Bruno e estamos aqui mais essa oportunidade de falarmos um pouco mais da palavra do Senhor. Hoje estou aqui com grande honra, com uma pessoa muito importante para a minha vida, uma pessoa muito importante para o meu ministério. Hoje eu me encontro aqui com nada mais nada menos que meu pai, de Luiz. Gostaria que ele se apresentasse também e fica aí, em nome de Jesus. Paz e graça a todos. Eu me apresento então já confirmando, a fala a colocação do meu filhote do coração aqui, onde nós estamos nessa tarde. Meu nome é de Luiz Silvério, como ele disse. Nós estamos nessa tarde com o objetivo de levar a você o melhor existente nesta terra, que é vindo da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é do trono da graça do Senhor, a terceira instância a qual nós iremos alcançar em breve, na volta de nosso Senhor Jesus Cristo, onde o nosso objetivo não é enfatizá-los, trazendo a vocês estas mensagens, mas para nós é um prazer enorme essa oportunidade que Deus, assim, nosso Senhor, nos concede de trazer a vocês a mensagem da palavra de Deus, que é a mensagem de salvação, a única palavra a qual pode nos salvar. Não existe outra mensagem, outra palavra em outro lugar, em outro espaço, no qual nós pudéssemos trazer a vocês. Aleluia. Se pensássemos desta maneira, seria muito engano, mas nós estamos aqui para trazer meramente a verdade a vocês. E para a gente é um imenso prazer estarmos aqui nessa condição, trazendo a mensagem do coração de Deus, nosso Senhor, para os vossos corações, que também transmitido passa pelos nossos corações também. E o nosso objetivo, então, como disse antes, não é enfatizá-los, mas trazer a vocês tudo aquilo que edifica, que traz o crescimento espiritual a cada um de nós, para nós que transmitimos a vocês, e também para vocês que ouvem e absorvem a palavra de Deus, porque a palavra nos afirma que é essencial e indispensável para as nossas vidas. E uma vez que assim fazendo, estaremos então edificando, fortalecendo, fortificando e trazendo a vocês toda a estrutura necessária para que nós pudéssemos enfrentar, confrontar e vencer todas as adversidades desse mundo tenebroso, o qual somente nosso Senhor Jesus Cristo, como está escrito na Epístola de Pedro, capítulo de número 5, está ali escrito que nós devemos nos humilhar debaixo da potente mão de Deus, que assim nos exalta o Senhor e nos dá a garantia de salvação. Eu quero assim, então, desde já, desejar a todos uma boa tarde e uma paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e deixar já aqui para vocês, para meditação, no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, os versículos de número 31 ao 34, que diz assim: E eles disseram, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e tua casa. O de número 32 vai dizer assim: E eles pregaram a palavra do Senhor e todos que estavam em sua casa. E tomando-os ele consigo, naquela mesma hora, naquela mesma noite, levou-lhes os vergões e logo foi batizado, e ele e todos os seus. O de número 34 vai dizer assim: E levando-os à sua casa, lhes pôs a mesa, e então, na sua crença em Deus, alegrou-se com toda a sua casa. Glória a Deus. Amados e queridos ouvintes, irmãos e ouvintes da palavra do Senhor, os quais acabam de ouvir o que nós estamos mencionando neste momento. Este trecho da palavra do Senhor jamais poderia dizer ou direcionar em que fala da família. Fala assim da passagem de Pedro e João, quando ali ministravam, assim como nós estamos fazendo através desta live, ministrando a palavra do Senhor, os quais foram levados ao cárcere. Mas ali houve sim, diante da retidão em que eles ministravam, a sinceridade do coração em que eles ministravam a palavra, ocorreu para eles a prisão. Mas aí houve sim a ação do Senhor Jesus Cristo, o qual intercedeu por eles e logo os libertou da prisão. E esta passagem, a qual eu peguei o trecho mesmo resumido, foi a
a palavra que pediu, ou seja, o socorro divino vindo da parte do carcereiro, em que perguntou a esses profetas o que ele deveria fazer para ser salvo também. E eles disseram: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Amados e queridos irmãos, jamais enfatizando, mas levando a vocês com retidão de conduta e sinceridade no coração, aqui me traz também a relembrar uma outra passagem que aqui está escrito no livro de Gênesis, no capítulo de número 7 e o versículo de número 1, eu vou estar também lendo para não ficar apenas na minha palavra, que diz assim: depois disse o Senhor a Noé: entra tu e toda a tua casa na arca, porque tenho visto que é justo diante de mim nesta geração. Amados e queridos irmãos, amados e queridos ouvintes da palavra do Senhor, tenho eu a vos dizer, amados, que assim, a palavra do Senhor ela é uniforme a todos, quer seja aqueles que creem e os que não creem também. Mas o genuíno evangelho, a genuína palavra do Senhor, ela deve ser levada a toda criatura. Mas é necessário e convenhamos nos crer na palavra do Senhor, a qual quer seja pregada, por branco-negros, altos ou baixos, magros ou gordos, quer seja pessoa de qualquer nacionalidade, naturalidade, de qualquer natureza que seja, a palavra do Senhor deve ser pregada, isso que nós estamos fazendo, mas é necessário que você não venha olhar para a aparência de quem prega, não venha olhar para a aparência de quem está ministrando ou de quem está transmitindo a palavra do Senhor. A palavra é a palavra e ela é de Deus. É a única palavra a qual nós venhamos aqui nos assegurar a vocês, nos afirmar que estamos firmes, pisados, firmes na rocha mestre, que é nosso Senhor Jesus Cristo, através da palavra. E necessário é, e convenhamos que você também juntamente conosco, venhamos sim crer nesta palavra, porque nós vemos aqui que o Senhor aqui passa para Noé a informação, quando ele ordena a Noé que entra na arca, já logo subsequente nesse mesmo capítulo, ele ordena a Noé, já no capítulo 7, ainda no capítulo 7, versículo de número 7 também, que o que eu acabei de ler foi 7 primeiro, agora 7, que está dizendo: entra Noé na arca, você e a tua família entra na arca, você, tua mulher, as mulheres, os seus filhos e as mulheres, teus filhos entram todos na arca. Amados, eu quero vos dizer em terceira dimensão, Deus nosso Senhor, Ele nos traz esta palavra como livramento, Ele nos traz como escape, como refúgio seguro para que nós possamos ser salvos. Por quê? A porta em que Deus abre, ninguém fecha. E a porta que Deus fecha, ninguém abre. Aleluia. Deus nosso Senhor abriu a porta da arca para Noé e ordena a Noé que entra na arca com toda a sua família. Mas, sequentemente, vem o Senhor e fecha por fora a porta da arca. Nós podemos não apenas conjecturar, mas vos afirmar com toda a categoria ou categoricamente que, se o Senhor abriu, alguém que estava prontamente a entrar entrou na arca. O Senhor fechou, quem se propôs a entrar depois que o Senhor então fechou a arca, jamais. Porque afirmado está, toda a potência está no Senhor, todo o poder é do Senhor, toda a condição para que nós entramos, o aprisco do Senhor, que é a porta da graça que simboliza a arca. É muito necessário nós analisarmos estas coisas, mesmo quando nós pensamos de maneira escatológica ou pensamos de maneira natural. É necessário que nós deixemos essa naturalidade de lado e vamos pensar na escatologia, na parte espiritual, da parte do Senhor, que tudo simboliza. Naquele tempo, como não havia um evangelho extenso ainda apregoado pela face da terra, o Senhor usou o método da arca e assim permaneceu Noé durante 140 anos, edificando e construindo uma arca. Para o quê? Para a salvação da humanidade, daqueles que crescem ou que crerem no Senhor na nossa atualidade. Cabe a você, compete a você e a mim,
cremos no Senhor Jesus, como está escrito que eu acabei de ler no livro de Atos dos Apóstolos. Né? Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Eu gostaria de passar aqui na verdade, a participação do meu amado filho Bruno aqui do coração, é meu filho de coração, eu gostaria que também passar para ele, para que pudéssemos aqui então estar nos dividindo esse espaço e já aqui formalizando e fortalecendo e continuando a vocês a mensagem da palavra do Senhor. Bruno, por gentileza. Algo interessante no que o senhor acabou de dizer foi principalmente, primeiramente, tocante à família, né? Aceitando, será salvo a pessoa que aceita e a própria casa da pessoa. Glória a Deus. Então, assim, hoje nós entendemos o seguinte: nós que estamos no tempo da graça, nós vemos que nós passamos a nos tornar filhos de Deus. Outrora inimigos do Senhor, hoje comprados e remidos, lavados pelo sangue do Cordeiro, e hoje nós temos a oportunidade de sermos chamados filhos, não é? Co-herdeiros para com Cristo. Então, assim, da mesma forma que quando eles, os amados irmãos estavam ali, mas, Senhor, como que nós como é que nós oramos? Porque Cristo tinha falado, olha, ora ao Pai, pede ao Pai, conversa com o Pai. Ele falou, e como é que nós oramos a Deus? Como é que nós... O início da oração já é Pai nosso que estás no céu. Então, tipo assim, nós somos família, comprados pelo sangue do Cordeiro, e hoje nós estamos nos projetando nessa grande arca que é o mundo. Então, assim, hoje o mundo tem muitas pessoas que não querem aceitar a palavra do Senhor, que não querem, assim como na época remetendo a Gênesis novamente, que nem o Senhor fez, as pessoas elas não querem ouvir a palavra, elas querem se manter de qualquer maneira, e aí é o que vai acontecer, o último grande recolher da parte de Deus, né? Que vai ser recolher da família comprada pelo sangue de Cristo, que vai ser o grande dia do arrebatamento, em que muitos olharão, que vai ser algo, vai ser assim, nu aos olhos, vai ser algo que nós conseguiremos ver realmente com nossos próprios olhos, que o Filho do Homem estará retornando para nos buscar, e aí, quando houver esse momento de fechamento da arca da graça, aí acabou. Porque aí vai ser o próprio Deus que vai fechar, igual o senhor bem pontuou. Não foi Noé por dentro que fechou. Ele não tinha uma tranca que ele puxou e ele fechou. Foi o próprio Deus o qual fechou. Então, assim, da mesma forma, Deus hoje ele tem nos dado essa possibilidade de estarmos cada vez mais na presença dele, buscando cada vez mais nos adentrarmos no querer e na vontade dele, né? Para nos achegarmos cada vez mais junto para com ele. Para que quando vier os dias de tentação, os dias de provação e o grande dia, que nós não nos venhamos nos perder. Nós possamos subir para com Cristo, junto para com os céus, e recebamos o nosso galardão, né? Então, assim, algo que o Senhor pontuou e que me fez lembrar disso, de que hoje nós estamos semelhantemente igual a Noé. Nós, cada um de nós hoje, a cada momento que nós levamos a palavra, falamos de Cristo para alguém, ou até mesmo louvamos próximo de alguma pessoa, ou só muitas das vezes nós nos portarmos na frente de alguém de um modo diferenciado, as pessoas, aquilo ali é como se nós já estivéssemos contribuindo um pouquinho nessa grande arca ao qual vai ser levado para com o nosso Cristo. Essa grande comitiva ao qual vai ser recolhido e levado para junto do nosso Deus. Então, assim, o Senhor falando essas palavras, tudo bem, que o que aconteceu com Noé foi uma coisa em específico, mas conjecturando, nós podemos ver que realmente isso nos remete até os dias de hoje. Isso nos remete até, escatologicamente, até os nossos dias atuais. Que muitos não querem mais ouvir a palavra do Senhor, que muitos não querem mais ter comunhão para com Deus, virando as costas para o Senhor, porque é aquele que
que não está de frente contigo, aquele que não segue o mesmo caminho que você vai seguir um outro caminho. Aquele que não segue o caminho da verdade vai seguir um caminho da mentira. Aquele que não quer seguir um caminho reto e justo para cima, para o céu, vai, infelizmente, estar trilhando um caminho inverso, né? Então, sim, o caminho é um só que existem duas direções, ou o céu ou o inferno. E entre meio esse tempo, tem o tempo, entre meio esses dois lugares, tem o tempo que Deus nos dá de escolha, né? Então, assim, foi algo interessante que o Senhor trouxe, que me fez arremeter a esses fatos do Novo Testamento. Amém. Isso muito me recorda, na verdade, foi bom que você fez essa colocação. Eu estou me lembrando, eu volto a retomar novamente o livro de Gênesis, né? Que é o princípio ali da criação. Sim. Nós percebemos que durante os 140 anos que Noé ali permanece na construção da arca, quando nós buscamos escatologicamente a mesclar de um ponto a outro, seja do Novo ao Velho Testamento ou do Velho ao Novo Testamento, atualmente existem muitas pessoas que dizem, ou seja, já chegaram a me perguntar, escuta, por que somente os crentes são salvos e os não crentes não são? Eu disse não. A realidade é, se você crê, confessa que crê. E se você crê e confessou que crê, mostra com a sua crença e também com as suas obras. Por quê? Uma sem a outra vai pender para um lado. A Bíblia Sagrada nos afirma categoricamente que a balança tem duas medidas, ou seja, dois pesos, duas medidas, um lado e outro para equilibrar. Se tiver em desequilíbrio, não há pontuação. Mas sim, uma vez que, se a gente crê, nós temos que mostrar com a crença e com as obras, com atitude, com ações diante do Senhor. Então eu percebo que muitas pessoas passam a dizer, olha, nós não vivemos mais no tempo da lei, nós vivemos no tempo da graça. O Senhor Jesus Cristo pontuou muito bem, nitidamente, ele deixou com toda a clareza, quando eles perguntaram, disse, olha, não penseis que vim revogar as leis dos profetas. As leis prevaleceram até João, mas sim, eu não vim para revogar as leis dos profetas, eu vim para cumprir. Por essa razão, há um segmento continuado, né? Nós percebemos isso claro e abertamente pela Bíblia, biblicamente falando, que há um segmento continuado pelo qual, quando o Senhor diz que ele não veio revogar as leis dos profetas, nós devemos viver os dois tempos, porque nesse mesmo inteirinho, esses dois tempos aí estão uma conjuntura, a qual não houve um desligamento, não houve um desvencilhamento. Nós temos que viver o tempo das leis e o tempo da graça. Se assim não fosse, a lei de Deus seriam banidas. Se assim não fossem, não prevaleceriam as leis humanas na face da terra. Porque quando nós observamos aqui, todos os livros das leis que nós encontramos nos tribunais, que nós vemos nos tribunais, eles são extrações da Bíblia Sagrada. Então, a Bíblia Sagrada nos fornece todo esse aparato, todo esse suporte, esse riquíssimo conteúdo, para que nós venhamos, através dela, termos respaldo e respaldar a todos aqueles que, assim, procurarem, na verdade, se orientar conosco. Então, nós podemos assim afirmar que o tempo da lei e o tempo da graça é o mesmo tempo, até porque a Bíblia Sagrada também nos afirma que um dia é como 1000 anos, 1000 anos é como um dia diante do Senhor. Então o Senhor, ele encurta o tempo e reduz o tempo quanto ele quiser da vontade dele. Aquilo em que nós pensamos que há 3.500 anos que aconteceu, que é aquele tempo em que a nação de Israel estava na maior precariedade ali, no qual houve a necessidade do envio de profetas, houve a necessidade desses homens específicos da parte do Senhor designados, direcionados à menção, ou seja, a levar essa mensagem para que de conscientização àquele povo, aquilo que ocorreu há cerca de 3.500 anos atrás, aconteceu para o Senhor há 3 dias e meio. Nós podemos assim conjecturar. E para o Senhor, a memória do Senhor é existente. E quando nós observamos também ali o livro do Apocalipse, nós percebemos que ali uma escrita no plural, uma escrita no singular.
quando essa escrita está no plural, nós vemos ali que João, quando ele foi designado a ilha de Patmos, ali estava que o Senhor afirmou a João, o que você vê, escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. E, então, nesse mesmo livro do Apocalipse está escrito assim, e abriram-se os livros, esse está no plural, e abriu-se outro livro. Esses livros que abriram no plural são os livros das obras, os quais nós trabalhamos aqui na nossa vida secular, fazendo o nosso trabalho do dia a dia, do suor do nosso rosto, comendo o nosso pão, e imaginamos que somos ressarcidos, somos remunerados pelos patrões terrenos. A nossa imaginação é de que nós estamos já sendo pagos e tudo por ali respaldou. Só que quando o Senhor fez tudo, e fez o Senhor Deus os céus e a terra, como está escrito lá em Gênesis, o Senhor designou o homem, primeiro Adão, para que ele viesse governar a terra e controlar a terra. E nós, na sequência ou subsequentes, no segmento de Adão, estamos nessa mesma missão de Adão. E quando se manifestar, voltando ao Novo Testamento, quando se manifestar o Senhor com os santos anjos nas nuvens dos céus, trará o galardão a cada um. Essas obras, as quais nós trabalhamos na vida secular, elas vão valer para galardão, mas as obras as quais nós fazemos na presença do Senhor, aceitando o Senhor e honrando Ele, frequentando as congregações, frequentando as igrejas e trabalhando, ministrando a palavra na qual nós estamos através dessa live aqui ministrando, essa sim é para a salvação. E abriram-se os livros, que está no plural, como eu acabei de dizer, serão para galardão. Seremos galardoados pelo Senhor. Mas o que valeria para nós? O que valeria para nós, eu pergunto, se recebêssemos tanto galardão e edificarmos, e fazermos tantas obras enormes aí, edifícios arranha-céu, como tem o ditado, Edifícios com tantos andares, obras lindas, obras bonitas na face desta terra. Se ali está escrito louco, se hoje pedir a tua alma, o que tens preparado para quem será? Então vamos voltar ao singular? Depois de abriram-se os livros, vamos voltar para abriu-se o livro. Esse é o livro da vida, e aqueles os quais os seus nomes não foram achados inscritos, não está escrito, inscritos no livro da vida, foram lançados no lago de fogo, ou seja, serão lançados no lago de fogo juntamente com Satanás e seus anjos. Amém? Amém. Dou a participação para que você possa dar o seu parecer novamente. O que o senhor falou, que eu achei muito interessante, claro, tudo, mas num ponto que é o seguinte: nós sabemos que o Senhor, ele, assim como Cristo já vem ilustrando nas parábolas, o Senhor nosso Deus, ele é o dono da seara. E aquele ao qual pode ter vivido a vida inteira, mas eu vivi em prol da palavra, eu vivi em prol da obra e tal, mas se no momento em que Deus chamar, não estiver enquadrado na obra ao qual foi chamado, será renegado. É por isso que muitos lá no tribunal, do grande dia, vão falar: mas Senhor, mas eu preguei em teu nome, eu louvei, eu fiz isso, eu fiz aquilo, porque eu ministrei, porque eu fui, voltei e fiz e desfiz, e aí? Aí o Senhor, o que ele vai falar no final? Apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. Não adianta de nada, às vezes, nascer num lar cristão, mas não aceitar a Cristo. Não adianta de nada fazer e não buscar ser cheio do Espírito Santo. Porque o dono da seara nos vê trabalhando. Então, igual o senhor falou, não é que as leis dos profetas eles foram revogados, eles foram retirados, não. Só que a única diferença do Antigo para o Novo Testamento é a graça em Cristo Jesus. Que hoje, amém, nós não somos condenados por ter feito uma ação, a ser apedrejado, a ser morto, enfim. Hoje nós temos um advogado ao lado do Pai
fazendo com que o Pai nos perdoe e nos dê mais um pouco de tempo. Foi para isso que Jesus Cristo derramou o sangue na cruz do Calvário pelas nossas vidas. Foi para isso que Cristo, quando estava lá no Calvário, no Gólgota, quando ele estava ali, quando ele gritou, quando ele expressou tetelestai, está consumado, está pago, já não tem mais dívida. E aí o interessante é que lá no templo, o véu se rasga. Entre o santo e o santo dos santos, ou o santíssimo, o véu se rasga. Só que o interessante, o véu ele não se rasga de baixo para cima. Que poderiam dizer, ah não, porque foi alguém que foi lá, meteu a faca e rasgou. Não, o véu, a palavra diz que o véu ele vem se rasgando de cima para baixo. Né? E houve trovões e houve toda uma manifestação natural de algo sobrenatural. Então, assim, nós vemos que servir a Deus não é brincadeira. Servir a Deus não é uma coisa simplória, uma coisa de qualquer maneira. Servir a Deus é algo sério. E é algo ao qual nós devemos ter um compromisso. Principalmente nós que somos ministros do Senhor. Temos que ter um compromisso com a verdade. Porque muitos pegam um texto, aí tiram um trechinho do texto, aí tira daquele contexto ali, aí faz o quê? Vira pretexto para heresia, né? Então, assim... Distorce a palavra. Sim, fazem coisas assim que não tem cabimento. Não tem cabimento em determinadas colocações que pessoas fazem com determinadas passagens bíblicas. Igual um determinado aí, que não vou citar nome, mas o camarada quis dizer que aquela mulher sírio-fenícia, que estava ali no poço, que Jesus Cristo chega até ela e pede água para beber, e que ele fala, olha, é porque você não sabe a água que eu tenho. O camarada quis dizer que a água que Cristo estava falando para aquela mulher seria o próprio sêmen dele. Seria blasfêmia. Total. Então, tipo assim, são coisas, são colocações, são pequenas coisas que vão retirar o galardão da pessoa. Que vão retirar a oportunidade de receber a coroa. Então, assim, até mesmo porque lá no Apocalipse, aquele livro, sabe aquele livro ou aquele pergaminho que João vê e que não havia nenhum digno de abrir os 7 selos? O único documento no Antigo Testamento que fala sobre que tinha 7 selos endereçados era uma certidão de posse de bênçãos herdadas, de herança. Então, assim, para que fosse aberto os selos, tinha que realmente constar o nome ali pelo lado de fora, como se fosse um resuminho de carta de Sedex, alguma coisa assim. Tinha que constar o nome da pessoa, tinha que realmente constar os dados da pessoa, e aí sim eles iam vir um por um, quebrando selo por selo. É por isso que Cristo depois ele vai falar, olha, vinde benditos de meu Pai e tomai por herança. Nós, de nós mesmos, nós não temos herança nenhuma, mas nós somos cordeiros com Cristo. Então, assim, muitos hoje erram, pecam, blasfemam, porque não tem Cristo na vida. Porque não tem o Espírito Santo de Deus na vida. Que não colocam Deus como primário na vida. Noé colocou Deus como primário na vida dele. Falou, olha, se Deus falou comigo, conjecturando, né? Quem sou eu para não fazer? Da mesma forma nós. Se Deus nos chamou para uma grande obra, já ministrou em nossas vidas, falou para com os irmãos para que viesse edificar e confirmar quem somos nós para não exercer aquilo que Deus ao qual deu em nossas mãos. Não é mesmo? Observe que quando nós tomamos na mesma junção o Antigo e o Novo Testamento, nós observamos que aquele período em que permaneceu o patriarca ali, Noé, que foram 140 anos,
a impressão que se tem, pensando de maneira natural, é de que Noé estivesse apenas construindo alguma coisa natural, apenas natural. Eu quero dizer apenas natural. Só que quando nós pensamos, quando já no Novo Testamento que Jesus falava por parábolas, era um dos métodos que o Criador, o Supremo Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo, o próprio Deus, usava para levar a mensagem ao povo, atrair a atenção, os olhares do povo, para que o povo viesse observar o porquê Noé persistia, né, ali e não desistia em construir. Quer dizer, simbolicamente, a arca, a construção da arca em si, ela simbolizava o evangelho genuíno de Jesus Cristo, nosso Senhor, em que nós pregamos até hoje e continuamos pregando. O povo chegava e se aproximava, e quando se aproximando, Noé dizia: olha, o Senhor manda que o povo venha se arrepender, porque ele, se não se arrepender, ele vai destruir tudo isso com o dilúvio. E por Noé ser uma pessoa já de idade, ser avançada em idade consideravelmente hoje, Noé já tinha 600 anos, e por Noé já ter aquela idade, quando ele está ali construindo aquela arca, o povo ali considerava que Noé estava caduco. Esse é um velho caduco, ele já não sabe mais direito o que está fazendo, ele já está por aí delirando e ele não sabe o que diz. E Noé incisivamente, persistentemente continua na construção da arca, e ele permanece durante 140 anos. Foi algo que o próprio Deus instruiu para ele. Então. Exatamente. Então, o que acontece? Quando nós aqui já avançamos para o Novo Testamento, eu pergunto quando, mas ao mesmo tempo respondo, quanto tempo vem sendo ministrada a palavra por mim, por ti, por vários outros, né? Graças a Deus eu sou feliz, né, por ter você aqui hoje compartilhando essa live aqui, mas por uma coisa essencialmente boa, porque não existe outra coisa melhor do que a palavra do Senhor, mas aqui nós compartilhamos aqui, e desta forma transmitindo, eu enfatizo a dizer e a perguntar: que seria diferente quanto tempo vem sendo pregado o Evangelho a partir do Novo Testamento? Claro que na sequência do Antigo Testamento, que era o tempo da lei. Que diferença faz se muitos não estão acreditando nesse Evangelho sendo pregado, uma vez que ele é pregado por pessoas de idade um pouco mais avançada, tipo a minha, por pessoas de idade média jovem, né? Tipo a sua, outros ainda mais jovens, aqueles jovenzinhos já passando para a idade jovial, para a fase jovial, seus 15, 16, 17 a 20 anos, e que também vem acreditando nesse mesmo evangelho, essa mesma palavra, e vem sendo pregado desde o apregoeiro Noé. Bom, sequentemente nós falamos de João, vem Pedro, todos esses homens ali do Senhor, da parte do Senhor, especificamente, pregando-se o arrependimento. E Noé pregou arrependimento lá no Antigo Testamento, no começo, no princípio da criação humana. Na sequência, vem João e os demais profetas, né? Discípulos também, pregando o arrependimento, e muitas das pessoas não arrependem. O Senhor, a Bíblia Sagrada está afirmando que quando vier naquele terrível e grande dia, no respaldo final, porque o livro de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10, vai dizer que todos terão que se apresentar perante ou diante o tribunal de Cristo para prestar conta dos seus feitos através do corpo. Então está para essa aprovação ou reprovação diante do Senhor, porque o tribunal de Cristo é inevitável. Nós evitamos o tribunal dos homens, o tribunal civil, o tribunal humano, mas o tribunal de Cristo jamais, ele é inevitável. Então, nessa realidade aí, a quantidade dos que ficarão de fora do reino dos céus serão como a areia do mar. Imaginem qual matemático na face da terra poderia contar ou fazer essa contabilidade.
E assim diz, fora do reino do Senhor ficarão os cães, os idólatras, os feiticeiros, os bêbados, os avarentos, os covardes, os efeminados e todo aquele que ama e comete a mentira. Não é necessário amar e praticar a mentira, porque a prática seria uma coisa continuada. Mas se apenas a pessoa cometer a mentira e armazenar no coração, acabou para aquela pessoa. Está na inclusão desses 17 pessoas que estão nessa classificação da condenação eterna, de ficar de fora do reino do Senhor, do reino de Deus. É uma situação bastante tenebrosa, mas eu convido a você, com todo amor no coração, senhor, a senhora, que está nos ouvindo, que está nos assistindo, ou que nos assistirá posteriormente, que ouve esta palavra e armazena no coração, apenas guarda ela. Por quê? A palavra nos afirma que aquele que se arrepende e abandona, alcança a misericórdia. Mas aquele que comete, armazena e guarda, fica ali guardando para ele, não prosperará. Isso eu quero dizer a você. Eu não estou dizendo de prosperidade financeira. Eu estou dizendo de prosperidade espiritual, prosperidade financeira, prosperidade na felicidade, prosperidade no amor, mas é necessário que nós abandonemos todas as coisas que abominam ao Senhor e seguimos sim o método que é este daqui, a Bíblia Sagrada, a qual nós estamos a ministratura desse mesmo Evangelho da Bíblia Sagrada aqui, para que nós possamos então entrarmos para o aprisco do Senhor. Porque para o Senhor no céu há uma família, na parte superior, e na parte que nós estamos ainda terrial, também é a formação de uma família. E o Senhor conta comigo, conta contigo, conta com o Senhor, conta com a senhora, conta com o jovem, com a criança, para que venham chegar ao conhecimento da palavra que é nosso Senhor Jesus Cristo, e ser salvo, que é essa mais pura, e a verdade e a vontade de Deus, para que nós sejamos salvos mediante a fé em seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. E assim, eu agradeço a Ti e peço que não desligue, não mude, não troque aí, mas permaneça até o fim desta live, porque é uma fase edificadora para a sua, para a minha, para a sua, para as nossas vidas. E necessário é, e convenhamos, que nós seguimos o protocolo de Deus, porque assim como no céu é uma família, aqui também nós temos a nossa família, e por ela zelamos com critério, zelamos ali com um protocolo da parte de Deus, a estatutos e juízos, os quais nós devemos ou teremos que enfrentar futuramente quando nos apresentarmos perante ou diante do tribunal de Cristo, como eu acabei de citar a vocês em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10. O tribunal de Cristo, ele é inevitável para todos nós, quer seja crente ou descrente, mas são aqueles que creem, e a Bíblia vai afirmar que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus nosso Senhor. Mas os demais, se não estiverem pautados no protocolo do Senhor, não estiverem ali na pauta do Senhor, seguindo certamente como o Senhor quer, aí a gente não tem como dar nenhuma garantia, fazer nenhuma falácia que viesse trazer a garantia de salvação para aqueles que não crêem e não praticam a palavra de Deus com retidão de conduta e sinceridade no coração. Mas se você me perguntasse, escuta, mas será que o crente não erra? Erra. Eu te afirmo categoricamente que o crente erra. Mas a Escritura Sagrada, ela está ali afirmando que o errar, ou seja, o cair, o homem pode até cair. O cair é do homem, mas o levantar é de Deus. A retidão, o poder de Deus, ele nos dá toda a sustentação para que quando nós caímos ou nós erramos, mesmo em pensamento ou atitude, que nós viemos errar, o Senhor está ali prontamente para poder corrigir mediante o nosso arrependimento. Mas existem dois tipos de arrependimento, eu te afirmo. Existe o arrependimento sincero, aquele que você arrepende e deixa. Está escrito em Eclesiastes 16.
E existe o arrependimento, em que a pessoa apenas arrepende daqui para cima, mas o armazenamento está no coração, daqui até aqui. Ó. E a dificuldade e a diferença para aqueles que creem e obedecem e arrepende, está aí, entre o que diz que crê ou pensa que crê e apenas pensa que abandonou e não abandonou, armazenando no coração. Eu passo a você dar uma palavra na continuidade, Bruno. Não, amém. Só queria reafirmar aquilo que nós já dissemos aqui hoje, que é o seguinte, né? Resumindo tudo, falar que nem Paulo falou, lá em Gálatas 2:20. Já estou crucificado com Cristo, agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, assim, se nós aceitamos a mensagem da cruz, se nós praticamos a mensagem da cruz, se nós levamos a mensagem da cruz, nós seremos semelhantemente àquele ao qual nos instruiu, nos guiou, que é o nosso amado Jesus Cristo. Então, assim, que nós possamos cada vez mais estarmos nos caminhos do Senhor, buscando cada vez mais estarmos aos pés do Pai, para que nós não venhamos nos perder, que nós não venhamos caminhar e falar que nem o pessoal diz, morrer na praia, nadar, morrer na praia. Então, assim, nós possamos cada vez mais estarmos no querer na vontade do Senhor, porque Ele tem algo grandioso em nossas vidas, não é mesmo? Então, assim, para considerações finais, eu gostaria que o Senhor dissesse mais algumas coisinhas, e aí nós já oramos e damos encerramento aqui, em nome de Jesus. Eu quero deixar, para finalizar aqui, primeiramente os meus agradecimentos a vocês que nos assistirem, que estiverem nos assistindo. E posteriormente, sempre que você abrir essa live, você assiste até o final, porque o que eu tenho a dizer é o seguinte: o próprio Jesus disse: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Quando Jesus disse isso aí, ou deixa essa afirmativa na palavra, ele está nos oferecendo a condição de que ele tem poder para arrancar, para banir tudo aquilo que te traz de sacrifício, de sofrimento, tudo aquilo que te trouxeram, que estiver te impactando, quer seja no corpo, quer seja na alma, quer seja no espírito, em qualquer das 3 dimensões. Ele está convidando: vinde a mim, todos que estáis cansados, todos. Ele não está dizendo: vinde a mim, alguns não. A vontade do Senhor é que todos sejam salvos mediante a fé nele, mas com arrependimento. Então, vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Quando ele diz assim, está dizendo no coletivo, a mim e a você e a todos. Eu quero deixar um alerta para finalizar aqui o seguinte: em 2 Crônicas, capítulo 15, versículo de 1 a 4, 2 Crônicas, capítulo 15, versículos 1, 2, 3 e 4, há um recado de Deus, ou seja, há uma mensagem de Deus do profeta Azarias para o rei Asa, que no período era rei em Israel. Ouve-me, Asa, e todo Israel. O Senhor está contigo enquanto estiver com ele. Se vos deixar, vos deixará também. Israel esteve por vários dias, longos dias. Eu quero vos dizer que quando o Senhor refere-se a dias, está dizendo 1000. Israel esteve, na verdade, por 40 anos. Esses dias simbolizam 40 anos, 40, sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote que os ensinasse e sem lei. Mas quando na sua angústia recorreu ao Senhor, foi por ele encontrado. Amados, o recado que eu quero deixar em meu conselho de coração, como humilde homem de Deus, que estava deixando esta mensagem juntamente com meu filhote aqui, meu filho Bruno, é que Israel era o povo da promessa. Tem um chamado: vinde a mim todos estáis cansados, oprimidos, eu vos aliviarei. E há uma promessa, e essa promessa está para mim e para você, mas em especial ao povo de Israel, que era a nação de Israel, que é o povo de Deus. O povo escolhido de Deus como primícia do Senhor. A menina dos olhos do Senhor.
Só que, na verdade, nós como seres humanos, graças a Deus, nós nos redimimos, estamos já caminhando na caminhada certa, em que o Senhor, na direção certa, em que é a salvação, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Mas Israel estava nessa mesma condição. E Israel, por ora, passou a ignorar a existência do poderoso e salvador Deus, nosso Senhor. Israel entrou por estado de calamidade. Por quê? Porque deixou o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, o qual tem todo o poder para nos livrar de tudo, tirar todo o sofrimento, nos resgatar, transformados e levar para o céu e viver no céu de glória com o Senhor. Mas o recado foi, só que quando nós observamos, mesmo assim a nação de Israel sendo o povo escolhido do Senhor, quando se distraíram e dispersaram e ignoraram a existência e o poder do Senhor, levando para o lado da ignorância, deixaram o próprio Deus. Deus, então, o Senhor mandou o recado através do profeta Azarias para o rei Asa, que era rei naquele período, que se os deixasse, o deixaria também. E que passaram vários dias. Esses dias, simbolicamente, como eu acabei de dizer, eu repito, foram 40 anos. Seu verdadeiro Deus, eu repito, sem sacerdote que os ensinasse e sem lei. Agora, o ponto mais crucial está aí. Quando na sua angústia buscou o Senhor. Mas por que se o Senhor traz a facilidade, toda a condição, abençoando, proporcionando tudo aquilo para nós com maior tranquilidade, com carinho, com amor, protegendo, nós vamos esperar entrar para o processo da angústia para reconhecer, arrepender e passar por um outro processo mais difícil. Por que procurar trilhas difíceis se o Senhor está nos proporcionando o caminho certo, que é nosso Senhor Jesus Cristo? Por essa razão, fica em você. Analise bem, ouve, assista a live, ouve bem estas palavras quais estão sendo proferidas por nós, com toda a simplicidade, mas com sinceridade no coração. Analise bem, pense bem e procure uma igreja mais próxima de você, se rende aos pés do Senhor e troca de página. Vira esta página, passa para a página seguinte, que é nosso Senhor Jesus Cristo, e Ele vos salvará, assim como nos salvará a nós também. Eu agradeço a todos vocês pela vossa atenção. Muito obrigado e Deus continua abençoando a todos. Uma boa tarde a todos e a paz do Senhor seja com todos. Amém. Pai do Senhor com todos. E é isso. Nós possamos cada vez mais nos rendermos a Cristo, nos rendermos ao nosso Senhor e fazer aquilo que Ele tem para nossas vidas. Porque Ele é o Rei e o Rei, Ele não simplesmente diz, Ele ordena, Ele decreta. E está decretando uma mudança na sua vida. Está decretando uma virada de página na sua vida. E uma nova história Ele tem para você. E já começou a escrever. Basta que você levante sua mão e o reconheça como o único e suficiente Salvador. Para finalizarmos, gostaria de pedir que o Senhor fizesse uma oração final para que nós pudéssemos encerrar, em nome de Jesus. Não muito por falar, né, que se é aceito, mas nós fazemos sim uma breve oração para selarmos toda a ministratura que fizemos aqui, mas que ficam as bênçãos de Deus sobre as vossas vidas e as nossas vidas também. Vamos orar aqui mesmo? Querido Deus, bendito e eterno Pai, soberano, sabemos, Senhor, que és Tu. Por essa razão, ó Pai, que nós te agradecemos, ó Pai, te louvamos, enaltecemos o Teu santo nome, Senhor, por permitir, ó Pai, de estarmos aqui com vida, saúde e felicidade, ó Pai, com todo vigor, para ministrar, Senhor Jesus Cristo, através desta live e de outras oportunidades também, estamos, Senhor Jesus Cristo, ministrando e pregando o Teu santo Evangelho. Nós te agradecemos, Senhor, em especial, por todas as famílias, ó Pai, pelas nossas famílias, por todas as famílias, pelas vossas famílias também, que estão nos assistindo e que irão nos assistir daqui continuamente, e que sejamos agraciados, abençoados e vitoriosos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, em todas as áreas nós te agradecemos. Amém.
e assim vocês possam cada vez mais meditar nas Santas Escrituras. E Deus tem algo grandioso para suas vidas. E assim, né, que o Espírito Santo de Deus possa falar cada vez mais em nome de Jesus. Amém. Amém.